para Genebra, na Suíça. Jamil Chad. Jamil, que alegria ter você aqui com a gente, viu, Jamil? Você vê que coisa, rapaz? Você também com essa carinha, é que você é gato, né? Você também esconde aí a sua idade, você, né, a sua natureza, como diria minha mãe saudosa, ela garante a você um ar jovial. Mas o Jamil também tem estrada, hein, Jamil? Você tá há quanto tempo na carreira, Jamil? Olha, meu cara, só para a gente colocar, eu tenho o mesmo número de anos que o nosso colega-chefe aí, eu tenho de Genebra só. Tá? Então, isso é uma injustiça. Meu Deus do céu, tá louco. É mesmo? Você tá há tanto tempo aí na Suíça, Jamil? 22 anos. Quase 24, quase a idade aí do nosso colega. Não, eu estou 22 anos aqui. Mas olha, é um prazer falar contigo, na nossa geração. Até uma vez me perguntaram, perdão por desviar um pouco, mas falar de idade, eu estava num jogo, num amistoso da seleção brasileira, a garotada que cobriu o jogo me perguntou assim: Jamil, como foi cobrir a Copa de 2006? Eu fiquei pensando, puxa, 2006 foi ontem, né? Exatamente. Você fala, meu Deus do céu, mas foi outro dia. Foi, né? O colega nosso respondeu dizendo: Jamil, explica para eles que você mandava por telégrafo as matérias em 2006. Enfim. Rapaz. Nossa, quando eu comecei antes aqui da Bandeirantes Exclusiva, eu ficava na sala de teletipos internacionais, chamava assim. E aí chegavam os teletipos, que eu não vou conseguir explicar o que é um teletipo, mas chegava, é como se fosse um fax. Eles não vão entender fax também, meu Deus do céu. Não há referências, não há referências possíveis. Mas chegava o impresso, digamos assim, o impresso. Mas eram 3 impressos que vinham com papel carbono, que vocês não sabem o que é também. Então não dá pra conversar. Não dá, eu desisto, viu, Jamil? Vamos falar de outra coisa, vamos falar do São Paulo. Vamos falar do São Paulo. Também não dá pra falar. Se fosse dos bons tempos do São Paulo, até era bom. Mas, Jamil, os tempos estão mudando e tem umas coisas acontecendo que a gente se escandaliza, a gente que é mais velhinho se escandaliza. Essa história aí da ministra do Meio Ambiente da Suíça, eu não sei, tô lendo aqui, não sei se é exatamente isso. Diz que ela está recomendando que as pessoas tomem banho juntas para economizar energia? É isso mesmo, Jamil? Olha, Simonetta Sommaruga, eu conheço ela, já que a gente é velho, eu conheço a Simonetta Sommaruga, que é hoje ministra, desde o momento que ela não era nem deputada. Então, obviamente, um país pequeno, todo mundo mais ou menos se conhece, principalmente imprensa e políticos, etc. Deixa eu tentar explicar o que aconteceu. A crise energética na Europa é extremamente grave, principalmente com o inverno se aproximando. Hoje começa basicamente o outono, já estamos, por exemplo, hoje pela manhã a fazer 8 graus, então você já vê aí o inverno chegando, e uma grande preocupação em relação ao abastecimento de energia por conta da guerra, claro, na Ucrânia e na Rússia. E todos se perguntando o que fazer a partir de agora, porque a ideia era o seguinte, Agostinho: vamos criar uma dependência da Rússia em vender para a Europa, assim a Rússia nunca vai poder fazer guerra com a Europa. Olha só o que aconteceu agora. Bom, nessa situação, todos os países estão buscando soluções. E uma delas, que chegou a circular, foi justamente de reduzir o uso de água quente. Basicamente é essa o caminho. E aí, nas propostas, nos rascunhos, eu diria, das propostas de como fazer isso aqui na Suíça, a proposta que apareceu foi justamente para os jovens. E aí falava dos jovens, eu não entendi, mas tudo bem. Falava que os jovens poderiam se beneficiar mutuamente se tomassem banho juntos. Só para deixar muito claro, essa proposta não vingou, tá? Não entrou no pacote final que foi distribuído, inclusive no final do mês de agosto, foi distribuído para a população inteira, um pacote de mais ou menos umas 50 medidas que você pode tomar na tua casa, justamente para reduzir o consumo de água, de eletricidade, etc, etc. O que ficou? Vamos tentar entender o que ficou. O que ficou? A recomendação de evitar os banhos, só ducha. Só ducha. Em vez de tomar um banho, sei lá, que você deita na banheira, etc., você tem que encher a banheira, então ficar só com a ducha. Lavar a mão com água fria, não com água quente. Escovar o dente com água fria, não com água quente. Na hora de esquentar a água, medir exatamente quanta água você vai precisar esquentar ou ferver para uma sopa, para o que você estiver fazendo, a cozinha que você estiver fazendo.
Então, escolher exatamente a quantidade de água. Então, algumas coisas, por exemplo, agora no inverno que vai chegar, a recomendação agora é de que as casas não estejam a mais de 20 graus dentro da casa, pelo aquecimento. Você não precisa estar a 25 graus, você pode estar a 20 graus. E um detalhe importante, em cada 1 grau que você reduz do aquecimento dentro da tua casa, você ganha 10% basicamente de economia do consumo de energia. Então é importante. Pena que não vingou essa história do banho comum. Conjunto. Enfim. Não, mas também não está proibido, né? Fica a ideia aí. Não é proibido. Quiser, vamos ver, né? Cada um sabe o que pode fazer e o que não pode. Não é proibido. Né? Pode ser de 3 também, não pode? Pode, ué. Pode, se você ganha desconto, cada grau que você economiza, tá valendo. Mas então, quer dizer, só para deixar claro, é que jornalista é uma raça, né? Então, assim, chegaram a pensar nisso, mas não chegou nem a colocar no papel. Mas aí algum espertalhão já pensou isso aí, né, Jamil? Não, na verdade, até chegou a colocar no papel, chegou a fazer parte vamos dizer assim, da Sabesp local aqui, mas eram as propostas que o governo federal iria assumir e aí ia fazer, vamos dizer assim, a sua versão final para a população. Isso por quê? Porque em 1985 isso já tinha acontecido, isso já tinha sido colocado de fato. Agora, isso já não tem precedentes, não era uma coisa completamente nova, de onde surgiu isso. Não, já tinha sido colocado isso de alguma forma. Mas, insisto, de forma voluntária, de forma vamos dizer assim, a incentivar, inclusive, uma espécie de, eu diria, de bom humor nesse momento tão dramático, de dizer, olha, vamos pensar fora da caixinha. Não é porque os suíços são adeptos a isso, não é essa a questão, mas é justamente pensar fora da caixinha, porque a crise, Agostinho, ela é muito profunda, ela é muito grave, e não há perspectiva, e essa parte horrível dessa história, não existe a perspectiva, olha, daqui a 2 semanas acaba a crise, ou daqui a 1 mês acaba a crise. A guerra só ganha em proporção, em dimensão, e não há nenhum canal de negociação neste momento. Então, não há, neste momento, nenhuma perspectiva de que o inverno europeu seja tranquilo, muito pelo contrário. Então, olha, por que não? Né? Basicamente, ficou aqui na imprensa, no debate, foi o por que não. Agora, nas propostas que foram apresentadas de fato, ficou mesmo só tomar ducha e evitar o banho, lavar a mão com água fria, escovar o dente com água fria. Agora, Jamil, uma coisa que me chamou a atenção, se é que eu entendi bem, entre as propostas lá que vingaram, tá essa de dar um desconto para quem economizar, não é isso? Que é diferente, você vê como é que são as coisas, é diferente do princípio aqui no Brasil, por exemplo. Aqui a gente entrou na bandeira 2, quer dizer, você pagava mais, né? Então, se eu entendi bem, você me ajuda aí, Jamil, aí a tentativa de estimular a pessoa a economizar dando desconto, e aqui ao contrário era penalizando, né? Exatamente. Essa é uma diferença. No lugar de você criar maiores taxas, isso também porque, Agostinho, a Europa e principalmente a Suíça não estão acostumados com inflação. Então, a inflação desembarcou aqui de novo e aí muita gente ficou preocupada. Aí você chegar como autoridade e dizer, além da inflação, você vai pagar mais se você não aderir ao nosso pacote, aí seria complicado. O pacote, inclusive, é voluntário, não tem um fiscal da Sabesp batendo na porta perguntando quanto você está gastando. É um esforço coletivo de um pacto de sociedade dizendo, olha, não vai dar, com essa quantidade de energia não vai dar certo. Então a ideia é justamente te premiar em vez de punir. Você é premiado se você conseguir atingir algumas dessas metas. Para quem conhece aqui a Europa, a gente sabe muito bem que quando o inverno chega, tem sempre aquela expectativa de que, claro, você vai ligar o aquecedor, ele vai estar ligado quase de outubro, para você ter ideia, Agostinho, de outubro até março, ou seja, um período extremamente longo que a sua casa fica gastando permanentemente. Aí a questão vamos reduzir essa temperatura da casa, ela não precisa estar a 23, 25 graus, ela pode estar 20, ela pode estar 19, você pode usar uma camisa dentro de casa, você não precisa ficar o tempo todo de camiseta e calção, né? Essas coisas, enfim. Mas, vamos lá, para uma sociedade europeia bastada, que passou 70 anos
vamos dizer assim, confortável, é uma mudança profunda. É isso. E acho que a gente tem que aprender com essas mudanças, né? E aí não vou esticar, não vou filosofar muito aqui, não, mas acho que não erro se eu me referir, por exemplo, à pandemia, né? A pandemia tinha muito disso, da gente perceber, e alguns perceberam, outros não perceberam e talvez não percebam nunca, que o meu gesto, a minha atitude interfere na vida do outro. Isso é importante demais, você perceber que estamos numa sociedade. Então, o que eu faço de certo, eu faço para mim e para os outros. O que eu faço de errado, eu erro para mim e para os outros também. Então, eu acho que a gente tem que alcançar essa consciência. No caso da energia elétrica, da energia hídrica, enfim, de todos esse patrimônio que a gente tem, que é findável, né? Esses bens a gente tem, eles são findáveis. Ou a gente vai cuidar bem deles para nós e para todo mundo, ou então todo mundo perde. Né, Jamil? É isso. É exatamente isso. A era do mundo finito. A gente começa a era do mundo finito, não do mundo infinito. Então a gente tem que estar isso muito claro. E aí coisas básicas, estava dando uma olhada aqui agora no pacote aí que os suíços mandaram, por exemplo, cozinhar com uma tampa na panela, né? A gente sabe que isso acelera, inclusive, e que você gasta menos, etc. Então todas essas coisas que às vezes a gente esqueceu ou nunca aprendeu, no caso, porque nunca precisou aprender. Enfim, uma nova etapa. É isso. Para terminar mesmo, eu estava vendo recentemente, essa semana mesmo, eu estou ficando senil, já nem sei se foi ontem, anteontem, não sei mais. Foi essa semana que eu vi a entrevista do Jamil Chad sobre o livro que ele lançou, das cartas, durante o período da pandemia, né, Jamil? E tem muito disso, né? A gente precisa aprender com esses dramas. A gente não quer passar por isso, né? Não quer passar por mais nenhuma pandemia, por nenhuma tragédia natural, mas quem de nós vai dizer que não vai acontecer de novo algo equivalente, menos grave ou mais grave? Sabe Deus, né? Sabe Deus. E a gente precisa aprender. Essa fase de sofrimento individual e que também é coletivo tem que servir para a gente sair melhor. Mais forte, pelo menos. Porque senão não adianta nada, né, Jamil? Exatamente, Agostinho. Pelo menos mais forte, pelo menos consciente do que significa tanta dor e o que pode ser evitado. Tem coisas que não podem ser evitadas, mas o que pode ser evitado de repente, trabalhar de uma outra forma, trabalhar num outro sentido, para justamente garantir que os nossos filhos não passem por isso. A própria OMS já disse várias vezes, esse vírus ele foi dramático, no total foram 18 milhões de mortes no mundo. Imagina, Agostinho, a gente contar uma história que na nossa geração 18 milhões de pessoas morreram por conta de um vírus. Agora, pode e poderia ter sido ainda pior se uma vacina não tivesse sido descoberta, né? Se tanta coisa não tivesse acontecido. Então, vamos arriscar de novo? Isso? A gente vai jogar a moeda para cima de novo para ver de que lado ela vai cair, se ela vai cair no lado certo ou no lado errado? Não dá, né? Então, que sirva... E é normal, né, Agostinho? Eu, você, qualquer um. A gente não quer ir lá e clicar de novo numa matéria sobre pandemia, não quer ler de novo, vamos olhar para frente, vamos ver se o São Paulo ganha o próximo campeonato, vamos ver se as coisas... Agora, o Estado, as autoridades, elas não têm o direito de esquecer o que aconteceu. Elas precisam justamente trabalhar justamente para que se evite uma nova crise no futuro. E a OMS é muito clara, não é será que vai acontecer uma nova crise no futuro? Ela vai acontecer. Ela vai acontecer. A questão é saber se a gente vai estar melhor preparado e se os nossos filhos ou nossos netos vão sofrer menos do que nós. É isso. Jamil, como é que chama o teu livro mesmo? É um dos, né? Esse que me referi das cartas? Ao Brasil com Amor. Sou eu trocando, na verdade eu troco cartas com Juliano Monteiro, olha ele aí. O livro da Autêntica, da editora Autêntica, lançamos semana passada, uma troca de cartas. Não é um livro sobre a pandemia, é um livro sobre nós, né, sobre o que a gente pode fazer a partir de agora. Não é um livro de receitas, não é um livro de receitas, no caso, né, autoajuda, não é isso. É um livro, basicamente, para colocar perguntas, para entender que muitos dos temas que a gente acha que são simples, eles são, na verdade, muito complexos. A Juliana mora em Roma, eu troco carta com ela é absolutamente impressionante nos textos dela, recomendo.
eu diria que eu recomendo só para ler os textos dela, viu, Agostinho? É impressionante. É boa mesmo, eu não conhecia, realmente não conhecia, incrível, impressionante, vale mesmo correr atrás, ela é fantástica. Bom, 2, né? Aí fica difícil mesmo. Juliana Monteiro e o Jamil Chad, vale muito a pena. Jamil, abraço, velho, até a próxima. Um grande abraço, meu caro. Boa sexta-feira aí para vocês. Para todos nós. Jamil Chad, falando de Genebra, na Suíça, o nosso correspondente internacional. Então é o seguinte, quem já estava com um sorrisinho aqui, não sei o quê, essa história não é exatamente assim. Pode até tomar banho junto, não tem nenhum problema. Ué, qual é o problema, tomar banho junto? Ué, nenhum problema. O que é combinado não é caro. Então, não tem nenhum problema. Mas não é bem isso. Esse negócio da Suíça aí, da ministra que recomendou que as pessoas tomem banho junto. Não está proibido, mas não está no protocolo lá também. Foi só uma ideia. Surgiu assim, mas depois surgiu. Eu queria saber só se o suíço toma banho todo dia. Né, se é um hábito deles. O que preza pela higiene toma, mas tem os porquinhos lá que não tomam. Mas eu acho que o europeu ele não tem o hábito de tomar banho. Aliás, o brasileiro é um dos povos mais higiênicos que existem no mundo. Olha, precisa ter perguntado pro Jamil. Fica pra próxima. Fica pra próxima.